um Estado, pelo visto, é assim tão mau e não nos permite defender-nos, mas é um Estado que é mantido ao longo da evolução. Nós estamos no século XXI e continuamos a dormir todas as noites. A taxa de acidentes aumenta paralelamente ao aumento de horas de privação de sono. Isto é importantíssimo, isto é uma das grandes funções do sono. Lá está, o nosso tempo de reação, a nossa agilidade mental, a nossa agilidade motora. Todos os atletas de alta competição, atletas olímpicos, dormem. Eles não treinam 24 sobre 24 horas. Então porque é que nós, que também queremos ter altas performances nas nossas áreas, dormimos também? Olá a todos, o meu nome é Mafalda e este é o podcast Super Us. Aqui vou falar de saúde, seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Super Us é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal, pessoas que querem estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas, pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super. Olá, meu nome é Mafalda, sejam muito bem-vindos a mais um Super Us Talks. Em novembro lancei o meu programa Super, programa de Health Coaching, onde temos a oportunidade de falar de algumas das 8 áreas que eu considero que influenciam diretamente a tua saúde. Mesmo que não estejas a considerar o programa Super neste momento na tua vida, é importante que percebas a importância de cada uma destas áreas. E portanto decidi que vou fazer um mês por cada uma destas 8 áreas. Em novembro falámos da carreira, onde tivemos a oportunidade de falar com Annie Cooks Vegan. Em janeiro falámos da aprendizagem e criatividade, onde falámos com Rui Ferreira, mais conhecido por Rui NF. Em fevereiro tivemos a oportunidade de falar com 3 convidados sobre relações. Falámos com Flávia Pereira sobre a relação que temos com nós mesmos. Falámos com Ivelise sobre a importância das relações no mundo do empreendedorismo e por último falámos com João Pedro Peterson, que é autor do blog de viagens de Portuguese Traveller. Aqui falámos sobre o impacto que teve, as várias relações que teve em todas as suas viagens, nas decisões que tomou ao longo da vida. Este mês vamos falar sobre sono. A sua importância é indiscutível, desde o impacto daquilo que comemos, as relações que temos à nossa volta e a forma como interagimos com elas, a nossa produtividade, etc. São tudo coisas que são influenciadas pelo nosso sono ou falta dele. Nesta edição de Super Us Talks, vamos falar um pouco mais sobre o sono. Vamos abordar temas como a importância do sono, o que podes fazer para melhorar, o teu relógio biológico e os cronotipos e muito mais. Por isso, vamos a isso. O convidado de hoje é João Brás. O João Brás é médico, está a fazer um internamento em psiquiatria e acabou agora uma pós-graduação em cronobiologia e medicina de sono. Seja muito bem-vindo, João. Olá, boa tarde. Muito obrigado por teres aceito o convite, por estás aqui hoje. Ora essa. Obrigado eu por teres lembrado de mim. É sempre um prazer poder falar um bocadinho sobre as áreas que me são mais interessantes e é sempre bom discutir estes assuntos. Portanto, obrigado eu. Antes de começarmos a falar do tema deste mês, que é o sono, eu gostava que te apresentasse um bocadinho para os nossos ouvintes verem um bocadinho o teu percurso até aqui. Ok. Ora bem, portanto, eu nasci em Castelo Branco, sou natural de Castelo Branco, fiz lá a escola, digamos, toda até à faculdade. Entretanto, em Castelo Branco não há propriamente uma faculdade de medicina, acabei por entrar depois na Covilhã, onde passei 6 anos, não era propriamente a primeira escolha, como não é para muitos dos meus colegas que estão na Covilhã, mas acaba sempre por ser uma boa surpresa fazer lá o curso. Aprendi muito na faculdade, gostei muito de fazer lá o curso e agora digo sempre não me arrependo nada de ter entrado lá e ainda bem que acabei por não ir para a primeira opção e por ter ficado na altura, acho que na terceira opção. Entrei na terceira opção e foi muito bom, foram 6 anos ótimos. Depois, entretanto, acabei por voltar a Castelo Branco para fazer o ano comum. Na altura ainda era o Harrison que nós fazíamos para ser seriados para a escolha da especialidade. E eu, na altura, quando estava a estudar para o Harrison, acabei por decidir talvez voltar a Castelo Branco para fazer o ano comum. Basicamente, nós temos os 6 anos de curso, depois temos um de ano comum e depois é que começamos o internato de especialidade. Pronto. Entretanto, depois, no internato de especialidade, também sempre a pensar ir para uma grande cidade, mas sempre muito na dúvida. Acabei por andar a sondar que sítios é que
é que ia escolher. Falei com vários colegas, entretanto também com uma colega minha de Viseu. Pronto, basicamente convenceu. E acabei por escolher ficar em Viseu por diversos motivos, incluindo dar-me a possibilidade de fazer muitos estágios fora. Pronto. Mesmo pensando em fazer então muitos estágios fora, acabei por ficar em Viseu. Isto dava-me a possibilidade de conhecer vários tipos de várias formas de trabalhar, vários serviços, uns maiores, Sim, outros menores, e isso acho que é sempre uma mais-valia na vida de um médico, não, na vida de um médico e de uma pessoa, não nos fixarmos apenas num sítio só, sem certo. conhecer a realidade ao nosso redor. Acho que isso é muito, muito importante. E para além disso, Viseu acabou por também se revelar uma boa escolha na medida em que é um serviço aberto à diferença, digamos assim, é que as pessoas tenham outros gostos, outras áreas e que os internos, neste caso, acabem por estudar outras áreas. No meu caso, a área do sono foi uma área de interesse, eu acabei por começar a estudar mais a área do sono, em paralelo com outras que também são do meu interesse. E pronto, e cheguei um bocadinho Uhum. até aqui. Acabei por fazer uma pós-graduação na área, agora irei fazer outros cursos também na área e um estágio mesmo específico numa unidade de sono, para tentar sempre aprofundar os meus conhecimentos nesta e noutras áreas. No fundo é um bocadinho, resumido, o percurso é um bocadinho assim. Sim, sim, é sempre difícil resumir um bocado da nossa vida, digamos. Por isso, É um bocadinho acho que foi um difícil bom resumo. pensar de repente para trás, espera lá, como é que eu cheguei aqui, porque é que eu cheguei aqui, é Certo, sempre complicado, sim, mas, sim. mas é um exercício engraçado, é fazer esta volta atrás, permite-nos até Sim, sim, ter sim. tudo assim um bocadinho em perspectiva, é diferente. Pois é isso, até nos ajuda a perceber aquilo que nós já fizemos e os nossos sucessos ao longo do caminho, não é? Sim, o nosso sucesso, pensar também um bocadinho o que é que influenciou o nosso sucesso e até Certo, permitirmos vermos aqui bem quem é que influenciou a minha vida, as minhas escolhas, porque é que eu cheguei aqui. E isso é muito engraçado. É mesmo, é curioso às sim, vezes olhar para trás e pensar, já passou tanto tempo, é curioso. certo. Sim. E pegando agora um bocadinho no que tu disseste, pensar no porquê de determinadas escolhas, o que é que achas que teve influência a escolher a especialidade de psiquiatria? De psiquiatria, é assim. É o que eu vou dizer, isto pode não ser muito unânime na opinião dos meus colegas de medicina, mas eu acho que nós escolhemos sempre uma especialidade que mais cedo ou mais tarde acabamos por contactar. No caso da psiquiatria, acho que toda a gente acaba por ter contacto com a saúde mental, melhor ou pior. Pronto, todos nós temos Sim, muita, sim, muita influência nisso. Eu nunca fui, ponto número um, eu venho de uma família, tenho obviamente primos que são médicos, os meus pais não são médicos, eu tive a felicidade de ter pais que nunca me obrigaram ponto número um, a ir para a medicina, ponto número dois, a escolher psiquiatria ou o sim, que quer que seja. Pronto, portanto a escolha sempre foi um bocadinho por mim. Os meus pais sempre me permitiram escolher o que eu quisesse ser. E a psiquiatria surge aqui. Eu, quando entrei para a medicina, não queria propriamente psiquiatria. Achava curiosa a especialidade. Eu queria medicina legal. Mas depois percebi que, se calhar, com medicina legal não me ia dar muito bem. Até porque eu gosto muito de falar com pessoas e, se calhar, não ia ter tantas oportunidades sim, assim. Teria certamente muitas, mas não tantas. E foi mesmo este interesse em tentar conhecer um bocadinho a história de cada um de nós e mais do que entrevistar o doente na perspectiva de que problemas é que tem, também perceber um bocadinho como é que ele lida com os problemas, como é que o doente evolui ao longo da sim, vida, de que forma é que os pensamentos e os comportamentos dele vão influenciar depois o seu estado de saúde, não só mental e físico, e começou a psiquiatria a surgir na minha vida e na altura no curso como uma possibilidade quase certa de que era a especialidade que eu queria ser. Aí por sim, volta do segundo ano eu já sabia que era uma das especialidades, pelo menos, que seria uma das eventuais escolhas. Obviamente, depois por motivos pessoais e familiares acabei por também ter mais contacto com a especialidade e com patologia psiquiátrica e acabo por perceber também a influência não só que um bom psiquiatra pode ter na vida do doente, mas como também os hábitos de saúde mental e de adesão à terapêutica podem ter também na vida do doente, do utente, da pessoa.
Pronto. E, portanto, Sim, acabei por... o interesse foi aumentando progressivamente. Depois, na faculdade, também tive a sorte de estagiar em Castelo Branco, no serviço, com a doutora Antónia, que foi incrível. E aí, no quinto ano, quando eu faço estágio com ela, é que decido, pronto, é mesmo isto que eu quero, é isto sim. que eu quero ser quando for grande. E depois, pronto, foi de sorte, o Harrison correu bem, permitiu-me escolher a especialidade que queria no sítio onde queria e pronto, foi um bocadinho assim. Sim, eu acho mesmo muito interessante tu falares da parte de todos nós temos contacto com a parte mental, porque eu concordo totalmente, porque acho que muitas vezes é associada a parte de psiquiatria só à parte de doença, mas independentemente disso, todos nós Sim, temos, ok, podemos não ter uma doença específica, mas todos nós somos influenciados pela forma como nós pensamos, lidamos com os problemas, isso etc, mesmo. etc. Sim, é mesmo isso. Lá está. A saúde, nomeadamente a saúde mental, não é a ausência de doença. Não é só a ausência de doença. Ter saúde Sim, é, obviamente, não ter doenças, mas também é todos os hábitos que nós temos na nossa vida. No caso da saúde mental, é obviamente os hábitos de sim, exercício, de alimentação, de sono. Tudo isso influencia, mas também influenciam, obviamente, a forma, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, a forma como nós lidamos no dia a dia. E às vezes, é verdade, nós não temos uma doença, mas se calhar a forma como nós interpretamos o comportamento dos outros, o que nos acontece no nosso dia a dia, acaba por não ser o mais saudável possível. E quando digo saudável, é no certo. ponto de vista de não de nos causar algum sofrimento. Naturalmente, todos nós temos de sofrer mais ou menos ao longo da vida. O sofrimento faz um bocadinho parte também da natureza humana e é também isso que torna a nossa vida mais interessante, na minha opinião. Se isto fosse tudo às mil maravilhas, também não havia o desafio Sim, sim, vida, não é? Mas certo, às vezes certo, podemos certo. adaptar-nos mais, de uma forma mais saudável ao dia a dia. E isso é saúde mental. Todos nós temos contacto com ela a toda a hora. Sim, eu concordo totalmente. Eu acho que o que tu disseste da parte de se não houvesse momentos maus, nós não sabíamos dar valor aos momentos bons. E Sim, há uma série que eu não me estou a lembrar agora do nome, hum, que tem um livro, que é baseado num livro que é dos livros mais vendidos de sempre, que eu não me estou a lembrar, mas que é um bocado isso, em que eles tomam uns comprimidos para estarem sempre bem, sim. hum, e, uh, mas o que faz é que eles depois não estão a viver. Eles basicamente estão a tomar comprimidos para estar sempre bem, sempre contentes. E Não obviamente, consegues sentir, tu tens de conseguir saber lidar com as emoções boas e más e depois saber, ok, saber lidar e saber usar essas emoções da melhor forma da melhor forma. E e aprender não a ficar lidar com preso. é isso, porque senão depois, Sim, sim, imagina, não são só os momentos bons que dão o colorido à vida, que dão o interesse à nossa vida e ao nosso certo? percurso, são também os momentos maus. E muitas vezes os momentos maus, temos de fazer uma avaliação um bocadinho positiva do momento mau. O que é que eu aprendi com isto? Mais que não seja, daquela vez eu agi assim, aquilo trouxe muito sofrimento, na vez Sim, seguinte sim, eu vou tentar fazer diferente. Claro que nós, a partida, sendo pessoas à partida saudáveis, isto para nós é muito difícil. Claro que nós depois na psiquiatria vemos pessoas que realmente têm uma dificuldade nisto e é por isso que nós cá estamos, para ajudar, para certo. trabalhar estes assuntos com as pessoas, para tentar melhorar. Mas mesmo nós, enquanto pessoas, às vezes fazer esta introspeção, que nós falámos no início, às vezes olhar um bocadinho para trás e tentar ver o que é que Sim, esteve bem, o que é que esteve mal, mesmo nos momentos bons, o que é que esteve bem, não numa postura hipercrítica, não é isso, mas o que é que esteve bem, mas o que é que eu sim, podia sim, ter feito ainda para ser um bocadinho melhor. Não sempre numa perspectiva certo. de análise, não de hipercrítica, porque senão também entramos numa onda de perfeccionismo que também não é agradável nem é positiva. Mas acho que é sempre bom nós fazermos esta autoanálise e percebermos Sim, que sim, com os momentos maus nós também podemos aprender, às vezes mais do que até com os bons e não catastrofizar de ai, tudo o que me acontece é mau. Ok, há momentos bons, há momentos maus. Se fosse tudo bom, também perdia o interesse. Eu, pelo menos, acho assim. sim. Acho, acho Eu, assim. eu Acho concordo totalmente. Eu acho que nós aprendemos é saber ver os momentos bons
e aproveitar os momentos bons e depois os momentos maus, saber aprender com eles e melhorar para o futuro. Eu trabalhei 6 anos no setor automóvel, estava na área de melhoria contínua. Então eu Sim. fiquei muito com o mindset de melhoria contínua e aplicar um bocado isso a nós, pessoas, que é vermos cada tentativa ou cada falha e Sim. tentarmos melhorar e não ficamos presos às emoções negativas. É isso mesmo. E mesmo, olha, até de um ponto de vista mais de análise, até é curioso nós vemos como as pessoas reagem aos momentos, como reagem ao momento positivo Sim, e também ao momento negativo. E às vezes, e nós vemos que a pessoa acaba por se conhecer melhor e nós conhecemos melhor o outro na forma como o vemos a reagir num momento negativo. É aí que a pessoa se testa os seus limites, vê até onde é que é capaz de chegar, vê como é que reage aos momentos, porque às vezes nós achamos, não tenho medo de nada, nada me assusta, reajo bem a tudo. E depois, no momento, a viver aquela situação, é que nós percebemos, sim, espera, se calhar não reajo assim tão bem, fiz aquilo que não estava tão bem, disse aquilo que se calhar não devia ter dito, fiquei mais irritado e não devia ter estado tão irritado. Tudo isto nos permite evoluir enquanto pessoa. No fundo é isso, na nossa relação com os outros e também connosco próprios. Isso é muito importante. Os momentos sim, negativos também não podem ser vistos só com tive tanto azar na vida. Ok, mas e o que é que eu aprendi com este azar? Acho que isso é mais importante. sim, sim. Sim, Sim, ou como é que podes canalizar esse azar que achas que tens e se calhar, que às vezes nós achamos que é azar porque estamos só focados nesse azar e não isso. estamos a ver o resto. Não é bem o que nós vemos, é a forma como nós vemos as coisas, Sim, sim. digamos. Não é muito, é isso. Não é muito o evento, é a forma também às vezes como nós o interpretamos. Certo, E isso é saúde exatamente. mental, e isso pronto. E é aí este o interesse, muitas vezes, também da minha especialidade. Tenho sorte de lidar com isto todos os dias. E agora entrando um bocadinho na área de sono, Sim. e fazendo um bocado a mesma pergunta, mas agora para a área de sono, o que é que achas que foi os motivos que te levaram a querer tirar a especialização na área de sono? Pronto. Eu sempre achei muito interessante a parte do sono já desde a faculdade. O impacto do sono pode ter na nossa vida não só no ponto de vista de consequências imediatas, como também consequências a longo prazo. Pronto. Não só na saúde Sim, mental, obviamente, como em toda a saúde física. Nós, desde a faculdade, que damos as fisiologias do sono e tudo isso, já aí eu achava interessante. Depois, ver o impacto que um estado que antes era tido quase como um estado sem papel, um estado desinteressante da nossa vida, em que a pessoa basicamente estava a dormir e até estava mais desprotegida perante os ataques, de repente, como é que ao longo do tempo e com o evoluir, começamos a perceber que este estado um bocado inerte acaba por ter aqui um papel tão importante em tudo isso. Depois entro na psiquiatria sim, e começo a ver a pouco e pouco que o sono tem mesmo muito, muito impacto. Nomeadamente, eu lembro-me, uma das primeiras vezes foi com a minha orientadora. Nós, no primeiro ano, aqui em Viseu, acompanhamos muito os nossos orientadores. E eu estava com a minha orientadora e das primeiras coisas que ela me dizia era sempre, num doente bipolar, a perturbação afetiva bipolar é uma das nossas doenças da psiquiatria, até das mais uhum, graves, era o que ela dizia. As primeiras coisas que tens de ver, um sinal que um doente pode descompensar, é se ele deixa de dormir bem. E eu começo a perceber, realmente, que isto era importante. Até porque, em quase todos os doentes que nós avaliamos, seja em consulta, seja em urgência, perguntávamos sempre, então, e dorme bem? Tem dificuldade em adormecer? sim, Adormece e acorda logo? Como é que é isso? E, portanto, eu começo a perceber aqui que o sono é realmente importante. E faz realmente, e fazia-me realmente sentido começar a perceber de que forma é que eu podia avaliar o sono dos meus doentes da melhor forma. Dos meus doentes ou das pessoas que eu sim, avalio no dia a dia. Até porque começo a perceber que, e todos os livros dizem-nos isto, não é? O sim, sono tanto pode ser sintoma de doença, como pode ser fator de risco para a doença. E começava a perceber, certo, mesmo no desporto e tudo isso, que era sempre temos de descansar bem. Temos de descansar o mínimo de horas necessárias para nós nos sentirmos bem no dia a dia.
E eu começo então a perceber que o sono tem aqui um grande impacto, até porque começo a perceber o impacto que o sono tem em mim. Às vezes, ao longo da especialidade, e eu meto-me sempre em muita coisa ao mesmo tempo, às vezes não tinha o tempo para dormir. Até porque depois, se é para reduzir tempo a alguma coisa, é o tempo de sono. Sim, por norma. A perceber que não descanso tão bem, ando mais cansado, ou porque ando mais estressado, ou porque tenho alguma coisa que não me faz dormir tão bem, e começo a perceber que isto me começa a afetar tanto na minha produtividade, como também na minha produtividade e no meu desempenho no dia a dia. E começa assim a aumentar o interesse do sono. Depois, a área do sono é uma área também de grande ligação com a psiquiatria, tanto pela pneumologia como pela otorrina e também com a neurologia. Pensei, espera lá, se calhar faz sentido um psiquiatra saber mais de sono. E pronto, e foi daí. Comecei a fazer a pós-graduação, fiz na CESP, com o professor Miguel. Pronto, começou um bocadinho por aí. À medida que depois fui sabendo mais as patologias do sono, isto não é só dormir bem e dormir mal, depois há muita coisa no meio, o Certo. interesse foi aumentando. O sono não tem aqui uma função. O sono, nós não podemos ver o sono apenas como sintoma de doença ou fator de risco para a mesma. O sono é um estado fisiológico do nosso dia a dia, que é constante. E também temos de perceber se antes na Grécia Antiga, tudo isso, e nós vemos pelas pinturas dos deuses da mitologia, o sono era visto quase como um parente, aliás, era mesmo visto como um parente da morte, como o irmão, o deus do sono era, na mitologia, penso que grega, penso que não estou a dizer um erro, era irmão do deus da morte. E isto é muito importante, porque antigamente a mitologia, a arte, a escultura, e antigamente e Uhum. agora, diz muito sobre a cultura e sobre a visão do povo sobre os mais Certo. Sim, variados sim. assuntos, nomeadamente também da ciência. Pronto. E sendo parentes, sendo irmãos, era mesmo isto. O sono era visto quase como um estado, quase como morte. A pessoa estava adormecida, estava mais, estava mais frágil, estava mais suscetível ao ataque do inimigo, porque durante a noite podia vir o inimigo do outro exército atacar, matar e acabou. Sim. Mas o que é certo, e para além disso também, enquanto estava a dormir, também não se estava a alimentar. Não havia procura de alimento por parte do animal, do ser Certo. humano. Pronto. Agora, como é que nós, um Estado que, pelos vistos, é assim tão mau e não nos permite defender-nos, mas é um Estado que é mantido ao longo da evolução. Nós estamos no século XXI e continuamos a dormir todas as noites. Okay? Às vezes também um bocadinho à tarde, se queremos fazer uma cesta neste momento. Mas, portanto, é Sim. daqui que se começa a perceber. Espera lá. Então, se isto se mantém ao longo da evolução toda, isto se calhar não é assim tão insignificante quanto isto. Quanto isso. Se calhar serve para alguma coisa. Se calhar serve aqui para alguma coisa. E foi daí que começaram as investigações todas do sono e que se começou a perceber que o sono, lá está, tem um papel não só na evolução das doenças, mas também no nosso dia a dia. Todos nós sabemos que se não dormirmos, no dia seguinte, ponto número 1, estamos com mais sono, estamos mais sonolentos. Ponto número 2, estamos mais lentos Certo. mesmo, não somos tão ágeis, estamos mais mal-humorados, estamos mais irritados. E, portanto, só aqui se percebe que este estado pode ter uma grande influência no nosso dia a dia. E nós sabemos Sim, que sim. muitas vezes, e o pessoal do desporto diz isto, todos nós, quando vamos fazer uma avaliação no ginásio, entramos para o ginásio, primeira semana temos a avaliação. O que o PT, que nos está a fazer a avaliação, nos diz é logo isso. Há o desporto, há a alimentação, mas também há o descanso. São estas três esferas e isto é muito, muito importante. A alimentação, o desporto, o descanso, tudo isto é importante. Se nós vemos um desporto como um fator de bem-estar, o sono também é um fator de bem-estar e também é um fator que nos permite melhorar a nossa saúde. E, portanto, foi muito daí que eu percebi exatamente isso do sono. Até porque, lá está, a saúde mental não é só a ausência de doença, é também a prevenção da mesma. E, portanto, é também começar a atuar Sim. nestas esferas. Portanto, veio daí o interesse. E uma coisa que tu disseste que eu acho que é muito fácil fazermos e que eu, nos últimos, diria, 2 anos tenho tentado melhorar, que é, se tivermos que roubar tempo a alguma coisa, roubamos ao sono. Logo. E
Lá está, porque se calhar não sabemos a verdadeira importância do sono e porque não estamos atentos às consequências que podemos ter quando não dormimos. Como, por exemplo, Completamente. uma coisa que me acontece a mim quando eu durmo pior é que no dia seguinte tenho mais fome e apetece-me coisas que não fazem tão bem. Sim. Logo, é certinho. E depois estou mais cansada e estou mais mal-humorada. Isso é. Essas coisas aí são certinhas. Sim, e olha, por exemplo, eu estou aqui a falar, mas contra mim falo. É assim, eu se tiver muito trabalho, obviamente não vou dizer, olha, pronto, vou trabalhar menos uma hora que eu preciso descansar. Não, vou é dormir menos uma hora porque eu preciso de fazer mais um trabalho, ver mais um doente, o que quer que seja. E isto influencia, mas isto influencia-nos a todos nós. Porque cada vez mais, Sim. isto vê-se, cada vez mais nós temos uma pressão da sociedade para sermos mais produtivos, a competitividade é maior e o ser humano tem de ser sempre mega produtivo, porque se nós houver uma semana que não somos tão produtivos, já perdemos não sei quantas coisas porque o mundo anda a mil. É porque neste momento, com Sim. as novas as tecnologias da informação, a internet obviamente, tem vantagens e tem inúmeras vantagens. Aqui a discussão não é sobre isso. Agora, também tem muitas desvantagens. O Uhum. online faz com que a Claro. nossa vida seja 24 sobre 24 horas. E a pressão que uma pessoa tem é sempre muito maior. Lá está, contra mim falo. Cada vez temos de ser mais produtivos, cada vez temos de ver mais gente, cada vez temos de ajudar mais gente. Portanto, temos de estar mais acordados. Para além disso, vamos para dormir, mas todos nós vamos passar o feed do Instagram antes de dormir, ou pelo menos muitos de nós, sabendo nós que isso nos faz mal. E, portanto, em vez de se calhar nos deitarmos, Sim, vá, sim. à meia-noite, já nos vamos deitar à meia-noite e meia ou 1 da manhã. Isso, para além disso, olhar para o ecrã, só aqui uma parte, também já por si, já vai prejudicar o sono. Mas isso tudo bem. Mas, portanto, a sociedade neste momento está programada para ser 24 sobre 24 horas. E como tu dizes, olha, por exemplo, no teu caso, o aumento do apetite. No meu caso, posso dizer, se não dormir tão bem, no dia seguinte fico muito mais ruminativo. Ou seja, tudo o que faço, começo a pensar muito mais. Fiz bem, fiz mal, o que é que eu preciso de fazer? O que é Sim, que eu tenho de sim. fazer? E na noite seguinte, quando vou para adormecer, é logo certo que vou rever muito mais. Eu devia ter feito isto, devia fazer aquilo, amanhã tenho de fazer isto, depois tenho de fazer aquilo. E entramos quase num loop. Porque depois, primeira noite, Sim. já não dormimos tanto tempo, andamos mais cansados, não somos tão produtivos, mas temos de ser mais produtivos ainda. E, portanto, isto entra num loop. Sim, E, há- sim. Yeah, e- o que eu acho engraçado é isso mesmo, é que nós, se calhar, roubamos uma hora de sono que é para trabalharmos mais, mas nos lembramos que vamos ser menos produtivos e que essa uma hora, se calhar, o sumo que vamos tirar dessa uma hora vai ser muito pouco, porque não dormimos. Então é sim, tipo um ciclo vicioso. para além disso, nós muitas vezes tiramos essa hora para trabalhar. Depois, na realidade, se virmos bem, essa hora que nós tiramos ao sono para trabalhar, ponto número 1, também não trabalhamos assim tão bem. E se calhar durante o dia até houve ali Sim, meia hora que podíamos ter trabalhado melhor. E depois só estamos a potenciar só estamos a fazer com que no dia seguinte a nossa produtividade esteja ainda mais em baixo, porque estamos cansados. Pronto. E porque sabemos sim, que dormir pouco vai ter uma série de impactos. Eu assim à cabeça, as funções do sono são muitas. Eu à cabeça lembro pelo menos de umas 10. Okay? Sendo que há muitas que se dividem em várias. Portanto, no fundo, nós, dormindo pouco, estamos-nos a prejudicar de inúmeras formas que nós nem imaginamos. Só eu e tu aqui já falámos de 2 ou 3. O mau humor, pensar mais no dia seguinte, estar mais irritado no dia seguinte, mais ruminativo, comer não comer mais. comer mais e não escolher os alimentos tão certos. E tudo isto, se formos Melhor, aos sim. tratados da medicina, está tudo explicadinho, tintim por tintim, porque é que acontece. Há algumas funções ainda não são assim tão bem explicadas, mas no caso da alimentação isso está mais do que explicado Sim, e mais do que comprovado. E, portanto, às vezes para trabalhar mais uma hora pela pressão da sociedade, acabamos por nos prejudicar ainda mais. E depois sim, entramos nesta espiral de perfeccionismo. E eu peço imensa desculpa de dizer, mas a perfeição não existe. E às vezes, na procura da perfeição, certo. acabamos por fazer uma asneirada ainda maior. E depois
E depois lá está, dormimos pouco e a forma como nós interpretamos a asneira que fizemos é muito mais catastrófica do que se estivermos bem e descansados. E acabamos por, Sim, às vezes, lá está, podemos não. Temos de lutar para dar o nosso máximo, mas temos de perceber que o nosso máximo também depende de darmos o máximo no descanso. Porque só descansados é que o sim, conseguimos sim, atingir. sim, E eu estou aqui a falar de sim, barriga sim, é cheia, isso. mas contra mim falo, volto a dizer. Sim, mas eu acho que eu acho que o primeiro passo é sempre estar consciente do que queremos melhorar, Sim, que é isso que estamos a falar, é a parte de estar consciente da importância do sono. E depois é ir, e é um bocado o que falámos no início, é ir melhorando, obviamente a perfeição não existe, como tu disseste, mas é ir melhorando. Ok, hoje roubei 1 hora ao sono, mas amanhã estamos outra vez 8 horas ou o que seja, depende de pessoa para pessoa, mas estou a dizer mais ou menos a média, estou 8 horas na cama, dia seguinte 8 horas, e não deixar que essa exceção de menos 1 hora, de 7 horas, por exemplo, comece a ser a regra. sim. Mas o primeiro passo é sempre a consciência que efetivamente dormir, porque depois eu acho que agora a importância a importância que se dá ao sono tem vindo, ou pode ser a minha percepção ingênua, mas eu acho que o que damos ao sono tem melhorado ao longo dos anos, na minha opinião. Porque antes via-se muito de, ok, o CEO, para ser CEO tens que acordar às 4 da manhã, ou às 5 da manhã, ou assim. E eu acho que agora a minha percepção é que tem mudado um bocadinho isso, e que já não é tanto assim, e que damos mais valor a que, ok, se calhar aquele CEO que acordava às 4 ou às 5 da manhã, se calhar deitava-se às 7 da tarde. Não Isso. é bem a dormir 5 horas. E Mas, acho que é isso e é. As pessoas acho que começam a perceber que nós para estarmos bem, ainda há um caminho enorme a fazer, mas nós para estarmos sim, bem para o outro também temos de estar bem connosco próprios e também nos temos de priorizar às vezes um bocadinho. Eu digo muitas vezes isto, tanto em consulta como fora. E digo isto porque também já me o disseram muitas vezes a mim. Colegas e amigas minhas da especialidade disseram-me isto muitas vezes, até que eu interiorizei, porque isto às vezes é difícil, todos nós aprendemos e sim, todos nós estamos, lá está, em mudança e em constante atualização. Para nós estarmos bem para os certo, outros, temos de primeiro estar bem nós próprios. E às vezes, lá está, e não é ser egoísta, pormos-nos a nós em primeiro lugar. Porque ao pormos-nos a nós em primeiro lugar, acabamos por também pôr os outros, porque nós só podemos ajudar os outros quando estivermos bem. E isto é válido tanto para os amigos certo, como também em termos de produtividade. E é muito isso que tu dizes. Antes o CEO e alguém. Antes e agora ainda é assim. Também não vamos ser ingênuos, ainda é muito assim. Alguém, e muito sim, no sim, povo português isto é muito assim, nós só somos bons profissionais se tivermos 24 sobre 24 horas disponíveis. E se sim, trabalharmos mais uma verdade, hora, em vez de sairmos às 6, sairmos às 5, saímos às 6. Somos aqueles que damos tudo e temos de estar sempre presentes. E não é assim, e não tem de ser assim. Por alguma coisa, há horários de 40 horas. E num horário de 40 horas semanais, trabalhamos 8 horas por dia. Se dormirmos outras 8 horas, temos 16 horas. Temos 8 horas para nós próprios, para descansar fora do sono, não é? Já estamos a contar com 8 horas de sono. Atenção. Temos ainda 8 horas para fazer outras coisas que gostamos. E muitas vezes o que acontece no dia a dia é que acabamos por trabalhar quase 16 horas por dia, se não trabalharmos 17, porque tiramos 1 hora ao sono para trabalhar ainda mais. E isto não é execuível. E, por não sim, ser execuível, é que cada vez mais se prova isto e cada vez mais temos, lá está, os CEOs a mostrarem que também agora também fazem exercício físico, agora também descansam, agora também certo, têm tempo para estar com a família e cada vez mais temos histórias daquela pessoa que é muito bem sucedida profissionalmente, mas que também tem uma família atrás, que dá atenção aos filhos, que dá atenção certo, ao marido ou à mulher ou ao companheiro ou à companheira, e essa pessoa bem sucedida acaba por se provar que é bem sucedida, não pondo as outras coisas para trás, nomeadamente o descanso. E isto também, certo, também foi feito em grande parte pelos profissionais da área do sono, que investigam
e que provam que, por A mais B, que o descanso é muito importante no nosso dia-a-dia, Sim, sim. no nosso desempenho. Eu vi um podcast sobre sono com Matthew Walker e ele falava que há vários estudos. No caso dele, ele falou, eu acho que ele é médico, então no caso dele falou de alguns estudos sobre médicos e ele disse que há vários estudos que provam que médicos que fazem 2 dias de urgência que cometem mais erros do que aqueles que não fazem, porque não Sim, se cansam. E sim, quem diz medicina diz em qualquer outra área, sim. que já há imensos estudos que provam a importância e o impacto negativo que pode ter a falta de sono. Sim, é muito, há estudo, esse estudo. Há outro estudo também que compara os turnos de urgência, porque havia muito aquela questão que cada vez mais houve uma polémica aí há uns anos dos médicos chegarem a fazer 24, 48 horas de urgência seguidas. Sim, Era quase constante médicos a fazerem muitas urgências seguidas. Também não nos enganemos, ainda nos dias de hoje há muitos médicos que fazem 24 horas de urgência. Sabemos que após 24 horas de urgência, o estado de um médico equivale, eu agora não posso dizer com certeza, sim, mas era como se estivesse alcoolizado. Se nós não pomos uma sim, pessoa alcoolizada ao volante, vamos pôr um médico quase como se estivesse alcoolizado a tratar de pessoas. E quem diz, naturalmente, os médicos, eu falo de estudos da minha área, até porque muitos estudos das privações de sono são feitos também em médicos exatamente por isso, mas é uhum, válido para outras áreas. Uma pessoa que trabalha sim, sim, 24 sim, horas não pode estar bem. Não pode estar bem certo, no final daquele tempo. E daí, lá está, a importância do sono. Até porque nos leva a haver muitos erros, leva a muitos erros na prática da pessoa. E isso acaba sim. por ser problemático. Eu estava-me a lembrar agora que também vi um estudo, eu acho que foi em Portugal, que a segunda causa a segunda maior causa de acidentes de carro era por causa de cansaço. Sim. Olha, por exemplo, uma das funções do sono, o desempenho psicomotor, é feito exatamente, muitos dos estudos são feitos em condutores que são sujeitos à privação de sono. E vamos vendo que a taxa de acidentes aumenta paralelamente ao aumento de horas de Certo, privação de sono. Portanto, isto é importantíssimo. Isto é uma das grandes funções do sono. Lá está, o nosso tempo de reação, a nossa agilidade mental, a nossa agilidade sim, motora. Já para não falar de outras funções, nomeadamente do ponto de vista não tão objetivo, mas não dormir aumenta as taxas de obesidade, aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de hipertensão, aumenta até o risco de cancro da mama e de vários tipos de cancros. E digo cancro e não é ao acaso, porque o cancro a palavra cancro, quando se ouve, é sempre um alerta. choca, sim, sim, Choca sempre. Então vamos lá ver. O sono aumenta, a privação de sono aumenta a taxa a prevalência de cancro e, para além disso, influencia a mortalidade destas doenças. Já para não sim, falar das doenças da minha área, que é quase tudo sinónimo. A privação de sono é quase sinónimo de todas elas, porque vai ser fator de risco de quase tudo. Portanto, é importante. Falar de sono é cada vez mais importante e é cada vez mais urgente. sim, sim. Pegando um bocadinho no que tu disseste também anteriormente, que não deve ser visto só como na relação para a ausência de doença, mas mesmo também na parte de, digamos, de alta performance. Isto é, o sono é um fator muito importante mesmo no aumento da produtividade, etc, etc. Isto é, não só na parte de doença ou não doença, mas mesmo do outro lado, digamos, do espectro, na parte da alta performance, que Isso também, mesmo. por exemplo, em atletas, na parte de recuperação muscular. Sim. Olha, estavas a falar disso e eu estava aqui a lembrar. E até era. Para falar de exemplos do dia a dia que toda a gente conheça. Grandes futebolistas. O Cristiano Ronaldo, por exemplo. Por Sim, algum motivo, ele tem uma equipa atrás dele que o prepara para tudo isto. Por algum motivo, ele descansa e deita-se super cedo, antes dos treinos, antes dos jogos, tem hábitos de sono bastante regrados e bastante
até um bocadinho restritos, é assim, é assim, é assim, Sim, por algum motivo é. Exatamente porque o certo. sono aumenta a performance das pessoas e aumenta a produtividade delas. É mesmo isso. Todos os atletas de alta competição, atletas olímpicos, dormem. Todos eles dormem. Eles não treinam 24 sobre 24 horas. Então, porque é que nós, que também queremos ter altas performances nos Nas nossos nossas áreas, dormimos também? É um certo? bocadinho, é igual. E é mesmo isso. É mesmo importante. Não é só pela doença. Ok? Isso já Sim, sim. percebemos que influencia, mas também influencia a nossa saúde. E se podemos estar a 80%, se podemos estar a 100%, porque é que vamos estar a 80%? É um bocadinho Sim, por aí. sim, é isso. Sim. E é um bocado dar, tal como damos prioridade a trabalhar 8 horas por dia, é dar prioridade a, se sabemos que é importante e que pode ter uma influência em tudo o que já falámos até agora, é dar prioridade a essas 8 horas, ou mais ou menos 8 horas, de sono. Sim. É priorizar o que nos faz bem. Certo, Se, exatamente. se achamos que se temos tanto cuidado e cada vez mais se fala do cuidado na alimentação, no exercício físico, Sim, no bem-estar físico e mental, todos nós somos inundados nos nossos feeds e nas notícias, nos nossos feeds de Instagram e nas notícias, sim, do bem-estar e tudo isso. Então temos de priorizar e temos de começar a pouco e pouco. E é assim, dormir, vamos lá ser sinceros. Até há muita gente que não gosta de fazer exercício, porque, pá, uma pessoa fica cansada, sua, anda ali, ofegante, não sei o quê. Ah, dormir não custa nada, é deitarmos numa cama, fechar os olhos. Para quem não tem patologia certo, de sono, atenção. Portanto, há certo. que priorizar, há que começar. Atenção, eu Sim, estou sim, a dizer, durmam, não façam exercício físico. Não, façam as duas coisas. Agora, é simples, é priorizarmos aquilo que nos faz bem. Era aquilo que eu dizia há bocado. Nós temos de estar bem para estarmos bem, lá está, para os outros. Vamos priorizar-nos. Vamos priorizar o que sim, nos faz sim, bem. Não estamos aqui a dizer a ninguém para eh, fazer mal a si próprio, para sim, sim, comer sim, McDonald's todos os dias. Mas, epá, dormir bem. certo, É essencial. sim. E o que é que pode influenciar dormir mal? O que é que nos... Ok. Ou seja, o que é que nos O que pode é que nos levar a pode fazer dormir mal, não é? certo, É certo, assim, exatamente. é assim, há Ou muita pelo contrário, o que é que nos pode ajudar fazer a dormir melhor? ajudar a dormir Certo, melhor. É assim, sim, há várias coisas que nós temos de ter em conta quando queremos dormir, ok? Nomeadamente o ambiente. O ambiente em que dormimos. O nosso quarto deve cada vez mais estar associado a duas coisas. E no sono, nas psicoterapias para a insónia, na terapia cognitivo ou comportamental para a insónia, diz isto muitas vezes. O quarto tem de ser visto para sexo e para sono. E para que o quarto seja visto para isto, tem de estar num ambiente correto para isso. Nós não podemos certo, dormir em sítios com muita luminosidade. A luminosidade ao mínimo, poucas luzes, às vezes aqueles relógios dos alarmes com as horas em sim, luzes é o suficiente para não dormirmos tão bem. Tentar estar com menos, num ambiente mais tranquilo possível, menos som possível, mais escuro possível, e uhum, depois há uma série de coisas que nós temos de fazer. Por exemplo, não vamos beber café às 7 da noite. A cafeína faz, e está certo. provado. Agora vai sempre vir alguém que diga: mas eu bebo café e A mim durmo não me bem. afeta, a mim Ainda não me bem, afeta. mas para quem dorme mal, beber café à noite, não. Às Sim, vezes, sim, os banhos quentes que são relaxantes, não é assim certo, tão bom, porque nós relaxamos muito no banho e acabamos por depois não dormir tão bem, ok? A higiene deve ser feita de manhã, obviamente lavar a cara, tudo isso, mas depois, à noite, não estar a tomar grandes banhos antes de dormir, isto pode afetar o nosso sono. O exercício físico, a partir de certa hora, também não é produtivo. Porquê? Ok, fico cansado depois de fazer exercício, certo, mas fazer exercício ativa-nos. Ativa o nosso corpo certo, naquele momento. E isso pode afetar o nosso sono. Tudo isto sim, pode sim, influenciar negativamente o sono, ok? Depois, ter um horário o mais
regular Fixo. possível. Sim, mais Deitarmos a regular. determinada hora, acordarmos sempre à mesma hora. Se não tivermos sono, não estarmos ali na cama a rolar, então é mais vale levantarmos-nos um pouco, vamos até à Certo. piscina, bebemos um copo de água. Atenção às vezes com os chás quentes, porque às vezes o chá tem uma substância, a teofilina, que é tipo a prima da cafeína, portanto vai fazer aqui um bocado o mesmo, vai ter o mesmo impacto um Sim. bocadinho no sono. Portanto, levantarmos, beber um copo de água, voltar para a cama se não temos sono, ok? Não fazer cestas muito prolongadas durante o dia, ok? Meia hora no máximo e é mais que suficiente. Depois, há outros. É muito por aqui. Depois há uma coisa que eu digo sempre aos doentes e nunca ninguém gosta, que é, pá, antes de dormir, uh, ecrãs não convém muito. Ver televisão, estar ali no feed do Instagram à noite. Ai, Certo. mas eu Certo. baixo a luminosidade do ecrã. Ok, mas a luz mesmo baixa vai Sim, impedir sim. que o nosso cérebro produza uma hormona que muitos de nós conhecem, que é a melatonina. É A melatonina. melatonina é a hormona do sono. Isto Sim, sim. porque o sítio no nosso cérebro onde a melatonina se produz tem ligação com os receptores no nosso olho e vê, espera lá, luz, se tem luz, Certo. eu não vou produzir tanto. Porquê? Sim, sim. Nós estamos habituados a dormir à noite. E durante o dia, porque há luz, não dormimos. Exatamente porque há menos produção de melatonina e de outras hormonas do sono, mas não vamos por aí. Mas é exatamente por isso. Portanto, nós ao termos o ecrã, vamos estar aqui um bocadinho a Certo. estragar o sono. Naturalmente, pode toda a gente dizer, mas eu faço isso e durmo bem. Ok, também há muita gente que come doces e não tem diabetes. Mas para pessoas Certo. com problemas e para bons hábitos de sono, isso influencia. E isso é Sim, sim. importante. E E são coisas muito simples. sim, sim. E o que eu acho engraçado na parte de tanto do café como na parte de ver televisão é, a mim não, eu consigo adormecer na mesma. Mas a questão é, mas não dormias melhor se não tomasses café? Mas não dormias melhor se não visses televisão? E, e a questão é, ah, e depois eu, normalmente quando eu falo disto com alguém, eu pergunto sempre, ok, mas porquê é que tomas café? E a pessoa pergunta-me, porquê é que tomas café de manhã? A pessoa pergunta, para ter energia. E eu, mas então o café só te dá energia de manhã. O café sabe que à noite não te pode dar energia, mas de É manhã isso. dá. Sim, é porque depois é E muito por vício. É muito por sim, vício. A sociedade, sim, sim, todos nós vivemos muito por vício. Ai, estou habituado a tomar o café depois de jantar e sim, sabe-me tão sim. bem. Então, mas Acho que em Portugal é muito comum, por acaso. é, Não, é, nos é, outros é. Nos outros países acho que não é tão comum, mas em Portugal há muita cultura do café e é muito comum tomar café à noite. E depois o que acontece é, nós vamos comparar-nos com o dia anterior. No dia anterior também tomamos café, isto é, nós só conseguimos perceber efetivamente o efeito de não tomarmos café se experimentarmos não o fazer Isso durante mesmo. uns dias. E E aí sim vamos conseguir comparar o tomar e não tomar. é mesmo. O ser humano é um ser de hábitos, portanto, nós depois habituamos-nos Sim, àquilo. sim, E se calhar da primeira vez, da primeira noite que não o tomar, até como não o tomou e está um bocadinho mais ansioso porque não cumpriu o seu hábito normal, até nos vai sim, dizer, pois, mas eu ontem não tomei café e ainda dormi pior do que nas noites certo. que não tomei. Certo. Sim, sim. Faça isso mais 2 ou 3 dias e depois falamos. Pois E é acho que isso. são coisas muito simples, só alertar para uma coisa, da televisão é muito importante. Mesmo na televisão, o que vemos à noite influencia muito o nosso sono. Porque se nós estivermos a ver um daqueles programas que não nos obriga a pensar muito e que não nos ative muito, nós, ok, tudo bem. Agora, se estamos a ver um Sim, programa que nos ativa, só isso também é o suficiente. Para além daquilo tudo que sim. já falamos da luz, pronto. Mas até o que vemos influencia muito o nosso sono. Sim, sim. Eu, por acaso, esta semana, eu normalmente leio sempre antes de dormir, 15 minutinhos, leio Primeiro, antes de ir dormir. E, e eu noto também, porque lá está, é uma comparação. Os dias em que não me apetece ler e que vejo uma série, eu normalmente demoro 5 minutos, 10 minutos a adormecer. Nos dias em que vejo a série, eu demoro no mínimo meia hora, mas é que é certinho. E é que porque depois eu como meço com o anel, aquilo diz exatamente quanto tempo é que eu demoro a adormecer, então é certinho que vou demorar mais tempo. é mais tempo. Certinho. E, Isso é deixa-me bom. só dizer-te uma coisa engraçada, que eu esta semana vi uma série
sobre a pessoa tinha algumas memórias que estavam guardadas que não se lembrava, basicamente, que fizeram cometer um crime. Pronto. Então era uma série muito pesada. Não consegui dormir. Mas há Demorei várias imenso tempo a adormecer, acordei à meia da noite a pensar na série. a sonhar. Lá está, não é só o. Aí nem foi tanto. Eu demorei, eu vi essa série, acho que foi tipo 2 horas antes de dormir. Mas Certo. mesmo assim, como a série era tão pesada, afetou-me na mesma. Sabes que, imagina, tu até deste aí 2 exemplos engraçados, que é o ler. O ler tem uma coisa boa para nós dormirmos. Ponto número 1, à partida, a não ser que tenhamos o Kindle, vamos ler a partir de um livro, ok? Quando estamos a ler, podemos Sim, pôr uma luz um bocadinho mais baixa, uma luz mais amarelada, não é uma luz do ecrã, certo. Sim, que é uma sim. luz branca. Pronto, e aí não influencia tanto o sono, logo por aí. Para além disso, quando estamos a ler, estamos a forçar os olhos. Estamos-nos a cansar ainda mais. Portanto, para focar, Certo. estamos a cansar ainda mais. Nas séries, temos o problema da luz. Muitas vezes são séries que nos ativam, ou então são Nos séries que nos estimulam. cansam tanto que nós já estamos a descansar a ver a série. E, portanto, já estamos naquele período de descanso, a levar com aquela luz. Tudo isto são pequenas coisas. Uma pessoa pensa, pronto, tudo isto influencia. É que tudo junto influencia. E às vezes Sim, o ver sim. uma série antes de dormir pode ser o suficiente para aquela pessoa não dormir tão bem. Sim, Tanto sim. que, é assim, a primeira linha de tratamento na medicina de uma insónia, de uma pessoa que tem dificuldade em dormir, em adormecer, por exemplo, ou que acorda mais cedo do que era suposto e já não dorme, ou o que seja, a primeira linha é a terapia cognitivo-comportamental, é psicoterapia, ok? Não é medicação. Não é o Xanax, ou o Alprazolam, Certo. vulgo Alprazolam, ou uma benzodiazepina qualquer, ou o Zolpidem, ou o que seja. Não é. E o que é a psicoterapia? A terapia cognitivo-comportamental para a insónia. Muitas vezes começa nas medidas de higiene do sono, aquilo que eu vos falei. O ambiente, o não beber café, o não ver séries. E depois há muito a parte da restrição da parte do controle do ambiente, a restrição de estímulos. Sim, dos estímulos. Deitar acordar a uma determinada hora fixa, não fazer Sim. cestas. O quarto só serve para dormir e para a atividade sexual. Não consigo dormir, levanto-me, deito-me só quando Sim. tiver sono. Tudo isto são medidas comportamentais e muitas delas nós podemos aplicar no nosso Sim, dia sim. a dia facilmente. Ok? Nós não Sim, e vamos não dormir quer. numa discoteca, por exemplo. Portanto, porque é que o nosso Certo. quarto tem que ter 1000 luzes? É Sim, isso. sim, sim. Sim, sim. E não quer dizer que nunca possamos ver determinadas séries, mas se calhar tentar puxá-las para o mais cedo possível, Claro. para não ter um impacto. Isso. Ou, por exemplo, vê-las mais ao fim de semana do que à semana, mas tentar, se efetivamente é algo que nós queremos melhorar, tentar, lá está, olhar para esta higiene de sono e para esta rotina que nós fazemos antes de dormir, que pode ter influência. Sim, e é assim, também temos que ter em conta uma coisa, que é, nós estamos a falar, lá está, para a grande maioria das pessoas. É assim, não nos podemos esquecer que cada pessoa é uma pessoa. Podem estar Certo. pessoas a ouvir-nos que acham isto para mim não faz sentido nenhum, eu faço isto tudo e durmo bem. Certo. Cada um é como cada qual. Também temos Exatamente. um exemplo que todos nós conhecemos, o nosso Presidente da República, toda a gente sabe que o nosso Presidente da República dorme menos tempo e tem necessidade de ter menos tempo. É aquilo que nós chamamos um short sleeper. Ok? Agora, obviamente há exceções. Agora, isto são bons hábitos de sono. Sim, Felizmente há sim. muita gente, ainda bem para estas pessoas, que dizem eu vejo uma série e durmo bem na mesma. Agora, claro que depois também podemos fazer a pergunta que tu fizeste há bocado. Então, e se não vir? Será que Certo. dorme Será que melhor dormia ou melhor? Sim, pior? sim, sim. Isso tudo bem. Agora temos sempre há que salientar isto. Cada pessoa é uma pessoa. Portanto, isso aí também há variabilidade Certo. interindividual. Mas o que é certo é que são coisas importantes. Sim, sim, sim. Sim, obviamente estes pontos todos que falámos aqui podem não ser aplicáveis para toda a gente. Se é uma coisa que queremos melhorar e queremos aplicar um bocado a parte da melhoria contínua, são alguns pontos que as pessoas podem testar. Tomar café à noite mal nunca vai fazer,
Por isso é testar e ver, ok, melhor ou não melhor. Mas dar tempo a testar, não é como nós estamos a falar de testar um dia. Não, um dia claramente não é suficiente para perceber se faz efeito ou não. Tem que se dar mais tempo para testar. E Claro. só assim, por exemplo, de uma semana não vir diferenças face à semana anterior em que tomou todos os dias café, ok. Mas, de qualquer das maneiras, é testar e ver o que é que funciona para nós e o que é que não funciona. Por exemplo, muita gente, muitos de nós antes tínhamos, e temos, alguns ainda, uma alimentação não tão saudável. Mas à medida que vamos testando hábitos de vida mais saudáveis, nomeadamente na Sim, alimentação, também vamos percebendo que nos sentimos melhor ou não, que comendo. certo. E há certos hábitos que não. Por exemplo, há pessoas que dizem, ok, eu não. Comendo aveia, por exemplo, a aveia, diga aveia porque é um alimento mais saudável do que se calhar outros cereais. Pessoas que se sentem bem, que se sentem Sim, mal. Certo. Agora, vão testando, vamos fazendo, vamos adotando exatamente. hábitos de alimentação mais saudáveis. Então, com o sono é muito assim. Eu uso muito outros exemplos. Não tanto, porque às vezes isto é um defeito um bocado já da área. Como somos uma área às vezes não tão objetiva, uma pessoa parte a perna, vê que partiu a perna, tem uma depressão, às vezes não vê assim tão bem. Não se vê. Sim, Não se vê objetivamente e, portanto, temos de usar muito outros paralelismos, outros digamos métodos. assim. Sim, Portanto, às vezes também vou buscar aqui muitas coisas, mas se nós na alimentação vamos tentando opções mais saudáveis, então porquê é que no sono também não o podemos fazer? Acho que é testar. sim, é isso, exatamente. Concordo totalmente. Tiraste a pós-graduação em medicina de sono e em cronobiologia. Uhum. Podes explicar um bocadinho o que é a parte da cronobiologia? Ok. Ora bem, assim numa parte mais científica, a cronobiologia estuda os nossos ritmos biológicos. No fundo é isto. E o estudar os nossos ritmos biológicos é uma área da ciência que acaba por estudar tudo aquilo que tem a ver com os ritmos do nosso dia-a-dia, porque grande parte dos processos biológicos do nosso dia-a-dia têm um certo ritmo, que é aquilo que nós chamamos de ritmos circadianos. Ok? O Uhum, que é isto do ritmo circadiano? Muito simples, muito de forma simples. O ritmo circadiano é um processo do nosso corpo, é um processo biológico que é gerado por uma parte, por um relógio circadiano. O principal está sim, localizado no nosso cérebro. É um relógiozinho que, no fundo, vai coordenar o nosso ambiente interno, os nossos processos internos, com o exterior, com as 24 certo. horas do dia a dia. Isto faz com que os ritmos biológicos sejam muitos. Falamos de ritmos biológicos na alimentação, falamos de sono, mas também falamos de ritmos biológicos, nomeadamente na libertação de hormonas do nosso corpo, nomeadamente a hormona do crescimento, por exemplo, nomeadamente a melatonina, nomeadamente o cortisol. O cortisol é uma hormona que é a hormona, por exemplo, do stress. Está muito aumentado Certo. quando nós ficamos mais estressados. Portanto, a cronobiologia acaba por estudar todos estes ritmos biológicos do nosso corpo, acaba por estudar um bocadinho o funcionamento também do nosso corpo. É isto a cronobiologia, sendo o sono um ritmo biológico, muitas vezes estudamos a cronobiologia junto com a medicina do sono. Ok, é um bocado a parte, é o nosso relógio interior, digamos. É mesmo isto, é mesmo isso. É o nosso relógio interior, o nosso relógio interno, que é coordenado com o exterior. Era aquilo que eu dizia, por exemplo, há bocado. Da Nós, luz. da luz, nós não dormimos à partida, o ser humano dorme à noite. Porque é um animal que dorme à noite, ok? Sim, Claro que depois há aqui várias variações consoante aquilo que se chamam os cronótipos, ok? O cronótipo é um bocado o nosso horário, cada um de nós. certo. Nós que têm um horário mais para a noite, há outros que têm um horário mais para o dia, para a parte para a luz. Uns mais Sim, da parte da escuridão, outros mais da parte da noite. Por isso é que nós temos pessoas que se deitam, que dizem que eu estou bem se me deitar às 3 da manhã e acordar às 10 da manhã, e temos outras que nos dizem eu deito-me às 10 e prefiro acordar às 6 e ter a manhã toda para sim, trabalhar porque sou muito mais produtivo de manhã. Porquê é que isto acontece? Os estudos e a medicina do sono e a parte da cronobiologia ainda está agora em grande expansão. Há muita coisa que ainda não se sabe, porque também ainda há muita coisa no nosso cérebro que nós
não Sim, conhecemos. É a maravilha destas áreas, ok? É uma área ainda muito no desconhecido e que ainda tem muito para, para investigar. Mas é muito por aqui. Depois, lá está, é a variabilidade interpessoal de de cada um de nós. sim. O que estavas a dizer, que é desses cronótipos, Sim. hum, que podem ter influência, por exemplo, na hora do dia em que nós somos mais produtivos. Como é que achas que, porque obviamente isso aqui é muito individual, pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, se tivesse que dizer assim de repente, eu diria que eu era uma pessoa mais diurna. Porque claramente eu sou uma pessoa que eu às 10 da noite estou aí a cair de sono e às 6:30 estou acordada e estou Prontíssimo. desperta. O que é que achas que as pessoas podem tentar fazer para tentar descobrir um bocadinho se são pessoas mais diurnas ou mais É assim, é conhecermos-nos também um bocadinho a nós próprios, vermos quando é que nós somos mais produtivos e um bocadinho também tentativa e erro. Ou seja, nós ao longo do tempo percebemos como é que nos sentimos melhor. Como é que eu ando mais bem disposto durante o dia, ok? Se acordar tarde se me deitar mais tarde e acordar mais tarde ao longo do dia, é assim que sou mais produtivo ou sim, um bocadinho, ou se for mais cedo. E irmos vendo a pouco e pouco como é que nós vamos lidando com as situações. Claro que nós não nos podemos esquecer que somos uma pessoa inserida numa sociedade. E às vezes, certo, eh, por mais eficazes que nós sejamos a trabalhar até mais tarde e a acordar mais cedo, e acordar mais tarde, às vezes isto tá, sim, não é possível, ok? E sim, é aqui sim, que muitas vezes começa a patologia do sono, ok? Como, por exemplo, nós temos uma patologia do sono que é o atraso de fase, de ritmo circadiano. O que é um atraso de fase? É aquela pessoa que se deita mais tarde e acorda mais tarde, ok? Não há uma verdadeira insónia, aqui neste caso, porque a pessoa não sim, deita mais tarde e depois dorme tudo bem, ok? O problema é quando esta pessoa, inserida no nosso dia a dia, ok, deita-se às 2 da manhã, mas às 7 tem de estar a acordar, certo, certo? sim, sim, Depois diz-nos, eu tenho uma insónia, não consigo. Não é bem uma insónia, nós temos de puxar o ritmo de sono um bocadinho para trás, ok? Isto é muito, por exemplo, os atrasos de fase nos adolescentes, ok? Tendencialmente, se vão deitando, se deitam mais tarde e acordam uhum, mais tarde. Só têm mais tarde, às 8:30, portanto têm de acordar um bocadinho aí às 7:30, portanto às vezes isto não é possível. Por exemplo, nos sim, idosos vemos o contrário, vemos um avanço de fase. Os idosos gostam de se deitar mais mais cedo. cedo, Às vezes, até há a mítica frase deita-se com as galinhas. Deita-se mais sim, cedo, exatamente por isso. Pronto. E portanto temos de nos conhecer um bocadinho, perceber um bocadinho melhor, perceber um bocadinho como é que nós funcionamos. Não há propriamente uma ferramenta que eu te possa dar e dizer, olha, aplica sim, isto, sim, vais perceber, por exemplo, sim, faz sim, este sim, questionário e vais, quer dizer, se calhar até há questionários que nos ajudam a perceber o nosso cronótipo. Mas é um bocadinho conhecermos-nos e vermos como é que nós somos mais produtivos em sim, determinada situação. É um bocadinho por aí. sim, sim. Pois é um bocado conhecer-nos a nós próprios e parar para pensar. Ouvirmos o nosso Sim, corpo um bocadinho, isso é sim, importante. exatamente. Sim, Sim. sim. E estavas a dizer que uma das coisas que se faz na parte de medicina do sono é, digamos, tentar Puxar. mover o bloco mais para cedo. Isso aqui é uma coisa que vocês fazem na parte da medicina de sono. Fiquei curiosa para saber. Fazemos, isso é possível ser feito com recurso à melatonina, ok? O nosso corpo já produz Ok. melatonina, pronto. Normalmente, o pico de melatonina ocorre quando vamos dormir, não é? A Uhum. melatonina vai aumentando até que vamos dormir, pronto. Isto falando só da melatonina, ok? Há outros mecanismos que promovem o Sim, sono e sim. outros mecanismos que promovem a vigília também. O que é que nós fazemos na medicina do sono? Por exemplo, temos um atraso de fase, portanto a pessoa deita-se mais atrasada, digamos assim, mais tarde. O que Certo. é que nós fazemos? Damos melatonina mais ao fim da tarde, porque a melatonina puxa o sono. E Uhum. muitas vezes faz uma coisa, ainda não é assim tão global quanto isso e tão generalizado, mas também fazemos a terapia luminosa. Ou seja, damos a melatonina à tarde, ok? Ao fim da tarde, e depois de manhã, quando a pessoa acorda, fazemos a terapia de luz.
incide nela uma luz branca, forte, Sim, com um determinado comprimento de onda, exatamente para acordar a pessoa, certo. ok? E Sim, aí sim, vamos deslocar o bloco todo, ok? certo. E é um bocadinho assim. Por exemplo, se houver um avanço de fase, a pessoa que se deita, por exemplo, muito cedo e acorda muito cedo durante a noite, o que é que nós fazemos? O contrário. À O noite, contrário, certo. ao fim da tarde, damos a luz para acordar e para puxar aquilo um bocadinho, e depois à noite, quando a pessoa Sim, acorda, damos à meia da noite a melatonina, às vezes, para a pessoa depois continuar e dormir mais um bocadinho. São coisas que se vão fazendo na medicina do sono, que é possível fazer-se. Sim. sim, sim. Ok. Sim, isso por acaso é interessante. Acho que, porque obviamente, por exemplo, no meu caso, que eu consigo minimamente controlar o meu horário de trabalho é diferente, mas para a maioria, para a grande maioria das pessoas que não consegue controlar o horário de trabalho, é, hum, é interessante dar para fazer estas, Ah, digamos, atenção, pequenas há coisas também olha, comportamentais que podemos fazer. certo, Ou seja, por exemplo, a pessoa deita-se, se a pessoa sabe que se tem de levantar às 8, por exemplo, no primeiro dia deita-se às 4 da manhã, no dia seguinte levanta-se às 8. E por aí vai chegar uma altura em que vai, por ela própria, o cansaço, a partir de ir a vencer, sim, e a pessoa vai começar por ela a alinhar. Nós muitas vezes também dizemos no fim de semana não vai desregular isto tudo. Vai na mesma certo, levantar-se sim, às sim, 8 sim, para continuarmos nesta regulação. Porque às vezes os fins de sim, semana é o que acabam aqui também por estragar o nosso ritmo circadiano. sim, Ok? É um bocadinho por aí. Portanto, nem tudo tem de ser com acesso à terapia farmacológica, digamos assim. Também o podemos fazer sim, sim. por meio de comportamentos. Sim, sim. É um bocado o que nós temos no início, que tentam sempre a parte de comportamental, digamos, primeiro, antes de, nesse caso aqui, da parte da melatonina e da parte da luz, etc. Sim, é muito por aí, sim. Sim, A sim. parte do E comportamento mesmo, é sempre o diz, início. diz. A parte do Pois, comportamento exato. é o início. Sim, sim. Até porque lá está, é aquela que, a parte comportamental é aquela que tem menos efeitos secundários e que não te vão fazer mal, por isso é sempre, deve ser sempre a primeira opção, obviamente. Não tem E efeitos secundários e não tem. E é uma reestruturação que se faz a longo prazo. Obviamente, nós, quando. sim, Fazer esta ressalva, nós, quanto médicos, nós queremos que a pessoa seja tratada com o mínimo de efeitos secundários possível ou nulos. claro, Ok? Portanto, que isto é sim, sempre sim, 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 dado ao doente. A melatonina, por exemplo, não tem grandes efeitos secundários. Tem alguns efeitos a nível gastrointestinal, nem causa uhum, sonolência diurna, ok? Não é propriamente um fármaco que se use para pôr a pessoa a dormir, por exemplo. certo, sim, sim, Ok? Mas sim, se tenta-se sempre que haja um mínimo de efeitos secundários possível. Agora, claro que se pudermos alterar o nosso comportamento, isto é uma mudança a longo prazo. Não há claro, ali, peço desculpa, não há ali propriamente uma muleta, como eu chamo muitas vezes. Aí é por nós, apenas. E, portanto, sim, sim, tentamos sempre pelo comportamento. Depois, se não der, obviamente, aí tentamos fazer sim, isso. sim. E esta parte aqui de conhecer um bocado o nosso cronótipo também pode ajudar não só na parte de evitar a doença, por exemplo, na que estavas a dizer desta alteração da fase, mas mesmo para nos ajudar a ser mais produtivos. Por exemplo, para algumas pessoas pode ser melhor treinar de manhã, para outras pessoas pode ser melhor treinar à tarde. Ou, se calhar, se eu for uma pessoa que, por exemplo, no meu caso, que eu acho, obviamente não sei, nunca fiz nenhum teste, mas que eu considero que sou uma pessoa diurna. Então eu vou pôr as minhas tarefas que requerem o meu maior foco e que são mais, que requer que eu pense mais de manhã e as tarefas mais administrativas da parte da tarde. E esta parte de conhecer-me melhor faz com que eu também consiga aumentar a produtividade e ser melhor nas minhas tarefas durante o dia. Isso mesmo, sim. É sempre muito importante nós percebermos como é que funcionamos. Porque também é percebendo como é que funcionamos que também percebemos o que é que nos faz bem e o que é que nos faz mal, às vezes. Exato. Nós, melhor que ninguém, conhecemos-nos, ok? Claro que estamos aqui a falar
à partida para pessoas saudáveis. Há sempre, e é bom fazer Sim, esta sim, sim. ressalva, ok? Às vezes, mesmo as pessoas cumprindo isto tudo têm insónias, muitas vezes por doença, e é por algum tipo de doença. E é para isso que nós, também psiquiatras, e Claro, sim, sim, sim. cá estamos muitas vezes. Isso é sempre importante ressalvar. Uma coisa também é um indivíduo saudável, outra coisa é um indivíduo que padece de qualquer doença. Sim, sim, sim. Sim, porque obviamente a parte de o sono pode ter todos os impactos que vamos falar ao longo do podcast, mas depois também há outras coisas que podem influenciar o facto de estarmos a dormir mal, que pode ser algum tipo de doença, ou pode ser, lá, estamos estressados com alguma coisa de trabalho e nos está a fazer mal, ou mesmo a parte da alimentação, porque é um caminho de duas vias, digamos, que é, por É, exemplo, a parte da a alimentação tem influência no sono, mas o sono também tem influência na alimentação. Quem diz o sono, quem diz a alimentação diz outras áreas. A parte do exercício físico também é a mesma coisa, por exemplo. E obviamente esta parte do conhecimento, de conhecermos a nós próprios, nós podemos fazer testar algumas coisas que nos podem ir fazer, que nos podem ajudar a melhorar, mas obviamente vai chegar se calhar a uma altura em que pode ser necessário procurar algum especialista, como por exemplo a parte da medicina do sono. temos de ver, temos de nos imaginar isto assim um bocadinho como se fossem esferas, ok? A esfera da alimentação, a esfera do sono, a esfera do desporto, a esfera sexual. E isto não são esferas que estão uma aqui, outra aqui, outra aqui. Certo. Não, elas chocam e misturam-se umas com as outras e, portanto, influenciam-se umas às Sim, outras. Na confluência delas todas encontramos-nos a nós. Ok? É o sim, nosso modo de funcionamento. É um bocadinho por aí. Sim. sim, Portanto, sim, é muito concordo. importante. E como tu falavas da parte, por exemplo, da alimentação, sono, ser ser uma influência em duas vias, por exemplo, na doença mental isto também acontece. Também é bidirecional, ok? Lá está Sim, aquilo que eu dizia. Os sintomas de sono, nomeadamente a insónia, por exemplo, especificamente, por exemplo, a insónia, é sintoma de doenças, está inclusivamente em critérios de doenças, nomeadamente de depressão, e, portanto, é sintoma da doença, mas também é fator de risco para a depressão. E nós sabemos que muitas vezes, tratando sintomas de sono, também melhoramos os sintomas da depressão, do humor sim, deprimido, da pessoa sim, estar sim, triste, sem vontade. Acaba por ser aqui serem duas vias. E quem fala de depressão fala também, por exemplo, das psicoses, da esquizofrenia, por exemplo, ou de outro tipo de perturbações psicóticas. Também é fator de risco. Perturbações do sono também aumentam o risco de uma doença psicótica, como é também manifestação, muitas vezes, desta doença. Portanto, lá sim, está. sim, Lá está as esferas. Também pode haver, infelizmente, a esfera da doença, que também influencia tudo isto. sim, sim. Está. É uma questão de irmos avaliando e percebemos aquilo que conseguimos ir testando, digamos, sozinho, seja a parte de, por exemplo, da alimentação, o que é que podemos melhorar, seja a parte de exercício físico, ver a melhor hora, a parte da carreira, se estamos mais estressados, o que é que podemos fazer para lidar com esse stress, todas estas coisas e ver o que é que podemos fazer, lá está, até um certo ponto onde podemos ter que procurar um Isso mesmo. especialista. Isso mesmo, Sim, sim. É vermos até, lá está, peço desculpa, é aquilo que nós já tínhamos dito. Conhecermos, priorizarmos aquilo que nos faz bem, identificarmos onde é que nós estamos tão bem. Identificando-se onde é que nós estamos tão bem, o que é que eu posso fazer para alterar? É só sim, comportamento? É só uma análise de uma situação? Há algum sintoma com que eu não esteja tão bem? Porque é que ele acontece? Porque é que ele não acontece? E aí perceber até onde é que eu posso ir e até onde é que eu tenho de pedir ajuda. ajuda. E atenção que, por exemplo, na parte da psiquiatria, há muitas vezes as pessoas pensam, mas eu sinto-me triste e não sei porquê. Ok. Também há vezes que não há propriamente, também temos alturas em que não há propriamente um motivo para a pessoa adoecer. Ok? Mas não, aproveito até para te dizer, muitas vezes a doença mental não ocorre porque aconteceu X na vida da pessoa. Ok? Aproveito até o podcast para deixar também esta mensagem. Nós também muitas vezes não escolhemos porque é que temos diabetes e até nem comemos muitos doces, mas temos.
E muitas vezes também temos depressão ou também temos uma perturbação psicótica e não aconteceu uma catástrofe na nossa vida. Às vezes as pessoas adoecem sem motivo. E isso também é igualmente importante. E lá está. Nesta análise nós também temos de ver. Aconteceu alguma coisa, não aconteceu, preciso de ajuda ou não preciso de ajuda. Ok? E às vezes também ouvir as pessoas que estão ao nosso redor dizer se calhar precisas de alguém. E não é sim, uma pedir ajuda da psiquiatria ou de outra especialidade qualquer ou de outro técnico qualquer, qualquer profissional de saúde. sim. Acho que o que tu disseste é importante e é também, para além digamos, da ressalva que tu disseste, gostava só de acrescentar que é muito importante percebermos que, por exemplo, o caso dos diabetes que disseste, que às vezes as pessoas têm diabetes, mas pode não ser exatamente porque comemos muitos doces, mas não quer dizer que podemos comer muitos doces porque se calhar como assumimos que o nosso pai ou a nossa mãe tem diabetes, que podemos comer muitos doces porque olha, é o que é. Não, é fazemos tudo aquilo que está ao nosso alcance para determinada coisa que queremos. Mas obviamente há coisas que nós não conseguimos controlar. Mas não quer dizer que não devemos fazer na mesma aquilo que está ao nosso alcance para. Claro que sim. Claro. As generalizações são sempre muito perigosas. Tanto para um lado como para o outro. É sempre muito perigoso. O que nós podemos fazer é em que é que eu me posso ajudar para ser o mais saudável possível. Até aqui tudo bem. É um bocadinho neste assunto deitarmos-nos na almofada de consciência tranquila. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para ser o mais saudável possível? Claro que sim. Então aí tudo bem. E atenção, naturalmente, não vamos estar sempre a ser rígidos nestas rotinas, porque às vezes a quebra da rotina também é saudável. Agora, uma coisa é a quebra em hábitos saudáveis. Outra coisa é fazer isto constantemente. Isto é válido para o sono. Obviamente, todos nós, há noites que nos vamos deitar mais tarde, porque não sejamos irónicos, porque vamos sair à noite, porque temos um jantar, porque nos atrasamos. Isso é importante. Agora, não podemos é fazer da quebra da rotina a rotina. Exatamente, okay? É essa a mensagem que temos de passar, que é fazer o que está ao nosso alcance para ter um estilo de vida o mais saudável possível. Sim, exatamente. É ir construindo a melhor rotina para nós e fazer da exceção isso mesmo, uma exceção, e não a regra. Completamente. Exatamente. Sim, é isso mesmo. O que é que achas da parte tanto de aplicações como alguns gadgets, como por exemplo relógios ou o anel, que monitoriza o sono? Qual é que achas que é o impacto que eles podem ter na parte de ajudar as pessoas a melhorarem o sono e a perceber o que é que pode estar a ajudar e a prejudicar? Certo. É assim, os gadgets do sono cada vez mais estão a surgir e estão a ser cada vez mais atualizados e mais fidedignos nos dados que nos dão. Ok? Há 10 anos atrás nem sequer se ouvia falar em pulseiras de desporto. Há 5 anos elas começaram, 5 anos mais ou menos, atenção, começaram a aparecer, agora temos anéis, temos coisas que já passam totalmente despercebidas. Se olharmos 2, 3 anos atrás, tínhamos pulseiras, tínhamos relógios que toda a gente percebia o que aquilo era. Agora muitas vezes as pessoas andam com um relógio e de repente apercebemos-nos que afinal aquilo é um relógio que mede tudo. Que está a medir tudo, certo. Então, são cada vez mais fidedignos. Obviamente que não substituem um exame específico do sono. Agora, dão-nos dados muito importantes, mesmo a nós na consulta, mesmo para nós, para percebermos o diário de sono, tão simples como percebermos o diário de sono do dia. A que horas é que se deitou, a que horas é que adormeceu, a que horas é que acordou e a que horas é que se levantou. Quantas vezes acordou durante a noite. Acho que dados muito específicos em que fase a quantificação, por exemplo, das fases do sono. No fundo, nós temos dois tipos de sono. O sono não REM e o sono REM. O sono REM é Rapid Eye Movement, portanto é um sono em que há movimentos rápidos dos olhos, outras coisas existem, há uma atonia muscular, portanto nós não nos mexemos, e é muitas vezes nesta fase de sono que nós nos sonhamos e nos recordamos-nos dos sonhos, destes sonhos. Na outra parte também sonhamos, mas é um bocadinho, são sonhos um bocadinho diferentes. E portanto,
Aí, se estes relógios medem estas duas fases de sono assim tão bem, eu acho que ainda não. Talvez, com o avançar da tecnologia, Sim, eles venham a medir isso. Agora, acho que são ferramentas muito importantes, que dão informação muito importante. Se calhar daqui a um ano vamos estar a falar dos anéis e vamos estar a falar dos relógios e já vão dar muito mais informações do que o que dão hoje. Agora, o que sabemos é que estão a evoluir, que há outras tecnologias para serem lançadas e que são ferramentas muito úteis, mesmo na prática clínica. Nós não podemos ser como os velhos do Restelo, que estavam lá a dizer que tudo vai correr mal. Não. Temos a tecnologia que tem certo. pontos positivos e temos de os utilizar. E na medicina, cada vez mais a tecnologia permitiu avanços incríveis. Lá está. Ainda há outra especialidade. Temos o raio-x, por exemplo. Há uns tempos atrás, se calhar se este podcast fosse feito há vários anos atrás, estaríamos a falar do raio-x que foi lançado. Será que isto é uma Sim, mais-valia? E se calhar é. E é uma mais-valia, isso não há dúvida. Como estes relógios, anéis, os gadgets, são uma mais-valia para a medicina, dão-nos informação importante, muitas vezes até informação muito mais organizada do que não simples como se eu se calhar te pedisse todos os dias. certo, sim, sim. Mafalda, diz-me lá a que horas é que a que horas é que te deitaste, a que horas é que adormeceste, quantas vezes é que te acordaste, quanto tempo Levantar. acordada e quando é que te levantaste após acordar. É Sim, muita informação. Ponto número um, a pessoa acaba por ficar nervosa para medir isto tudo. sim, Estes, sim, sim. só por isso já facilitam o trabalho. E muitas vezes ainda dão muito mais informação, nomeadamente até em termos de respiração, em termos até de medição das saturações de oxigênio, frequência cardíaca, tudo isso é importante e tudo isso nos dá Sim, dados. sim. Até são muito úteis, nomeadamente até se há movimentos durante a noite. Sim, Ok? sim, eu acho que Nos movemos pouco. sim, o principal, eu inicialmente quando comecei a usar, a aplicação Sleep Cycle, em que Uhum. aquilo, resumidamente o que faz, aquilo acorda, tu tens que meter um espaço de meia hora de intervalo em que queres acordar e aquilo supostamente acorda-te à melhor hora, isto é, acorda-te quando estás na fase mais leve de sono. Isso é teoria. Pois, Uhum. lá está, por exemplo, como é que aquilo faz? Aquilo ouve-te durante a noite, tens de ter a telemóvel à tua beira, e aquilo ouve-te, mas obviamente tem pontos positivos e pontos negativos. O ponto negativo é aquilo que ouve, pronto, pode ser um bocado, não sei se toda a gente vai gostar disso. E depois é que se estiveres com uma pessoa ao lado, aquilo nunca é muito fidedigno. Claro. De qualquer das maneiras, pode ser bom acordar, por exemplo, no meu caso pode ter sido psicológico, acredito perfeitamente que tenha sido psicológico, mas eu acho que acordava melhor quando usava aquilo, porque parece que não acordo tão sobressaltada quando usava aquilo. Uhum. E eu nesse momento, por exemplo, agora já acordo sem despertador, acordo sempre à mesma hora sem despertador, mas agora eu uso o anel. Certo. E no anel aquilo que eu vejo é mais a tendência, não é, nem é propriamente, por exemplo, as fases do sono, que também mede, não, é mais difícil perceber, ok, o que é que aumentar coisas que tu podes fazer que se calhar podem melhorar, mas é mais difícil interpretar. Mas pelo menos a tendência de, ok, quantas horas é que dormi, acordei mais vezes, se calhar acordei mais vezes, ontem vi uma série que não devia, Sim. ou ontem vi um chá à noite que se calhar não costumo beber, pronto, é mais essas pequenas coisas, mas obviamente não substituem e não vão resolver se calhar alguma doença mais específica, mas podem ser bons para, passar São para essa uma, parte da melhoria contínua, mas que não vão resolver tudo, obviamente. são sempre uma ajuda, é Sim, mais uma fonte de informação que não pode ser sim, descartada. Se substitui outras mais médicas, mais certo. completas, Sim, sim, sim. não, ainda não. Se para lá caminhamos, possivelmente. Agora, é uma fonte de informação que nunca deve ser descartada. Ponto. Sim, sim. Se as pessoas têm acesso a elas e as podem ter, por que não? Claro Sim, que sim. sim. Mesmo em termos de consulta, Sim, percebes? sim. E nós vemos isso, olha, há vários exemplos de informações que as máquinas nos podem dar. Por exemplo, na parte da medicina, nas síndromes da apneia obstrutiva do sono, que as pessoas usam as máscaras,
estão conhecidos os BIPAPs, os CPAPs. As próprias máquinas também fazem esta análise. E nós muitas vezes vemos a análise da máquina. Isto é uma coisa muito mais simples. Não estou a dizer que substitui, atenção, até porque aquilo é uma Sim, forma de tratamento. Mas também nos dão informações. E lá está. A informação, muitas vezes, a informação é poder. E sendo poder, a informação sobre o nosso estado de saúde também é poder. Isso se nos pode ajudar a conhecermos melhor e a dar informações, mesmo em termos do ponto de vista clínico, porque não? Sim, é isso. Concordo totalmente. Eu não sei se há mais algum ponto que gostasse de partilhar. Acho que fomos falando um bocadinho de tudo. Acho que há várias mensagens que nós fomos falando e fomos tocando que é sempre preciso salientar. A questão de nos conhecermos, de tentarmos perceber o que é que nos faz bem e o que é que nos faz mal. Sim. A questão de tentarmos ter um estilo de vida o mais saudável possível, nunca caindo nas generalizações, nem para um lado, nem para o outro. Ok? Identificarmos quando nos sentimos pior e pedir ajuda quando nos sentimos pior. Aqui não falo apenas pedir ajuda a um especialista, mas pedir ajuda mesmo àqueles que estão ao nosso lado, ok? Sim. Tanto no sono, como obviamente tenho de falar na psiquiatria. Identificar quando não estamos tão bem, identificar quando precisamos de ajuda. Não é vergonha nenhuma pedir ajuda, mesmo que seja para uma patologia mental. É sempre importante pedir ajuda, tentar melhorar. É para isso que os profissionais cá estão e nunca podemos ver-nos ou identificarmos tendo uma doença como sendo a doença. Nós somos uma pessoa que tem uma doença e que está a tentar resolver essa doença. Ponto final. E deixar sempre, aproveito sempre, para, lá está, dizer isto um bocadinho na forma de combater um bocadinho o estigma para a saúde mental. Felizmente para o sono não há tanto estigma, mas ainda assim há algumas patologias do sono que têm ainda algum estigma e há uma vergonha associada. Não tem de haver. Se as pessoas também não têm vergonha de ir ao médico porque partiram uma perna, nós também estamos cá para ajudar as pessoas que têm depressão, perturbação afetiva bipolar, esquizofrenia, ansiedade, uma perturbação de ansiedade, uma perturbação do sono. Tudo isso é importante, deve ser valorizado, até porque muitas vezes o que nós não vemos objetivamente acaba por afetar ainda mais a nossa saúde e a nossa qualidade de vida e o nosso bem-estar do que aquelas doenças que são visíveis. E acho que este é, sem dúvida, era o último ponto que eu queria falar. Sim. O estigma, seja para o que for. Nós vivemos neste momento estamos a ter um testemunho constante e diário do que é que o estigma, a opressão e a violência podem fazer. Todos nós ligamos as televisões e vemos, ou abrimos o nosso telemóvel ou ligamos a rádio e vemos, e portanto não podemos deixar que a violência, que a opressão e que o estigma invada o nosso dia-a-dia, porque isso também afeta a nossa qualidade de vida e isso também não é um hábito de vida saudável. Quanto ao sono, termos os hábitos mais saudáveis possível para termos uma boa noite de sono e bons sonhos. No fundo é isso. Sim, por acaso achei muito interessante uma frase que tu disseste que foi que nós não somos a doença, nós podemos ter a doença, mas nós não somos a doença, que acho que é mesmo muito importante, mesmo que a parte, por exemplo, de ansiedade, que é muito importante, não, depois essa parte da identificação e da identidade pode ser aplicado não só na parte da doença, mas em tudo o resto. O facto de o poder que tem nós na identidade que nós damos a nós mesmos tem uma influência enorme na forma como nós pensamos e na forma como nós agimos. Por isso, é muito diferente nós dizemos eu sou ansioso de eu tenho ansiedade, por exemplo. É mesmo muito diferente. E isto também é importante, também é válido para os outros. Ou seja, aquela pessoa não é depressiva, aquela pessoa pode ter uma depressão. Exatamente. Ok, há pessoas que tendencialmente são mais ansiosas, certo? Ok.
Mas quando isso é doença, não podemos identificar a pessoa por uma característica, Sim, neste sim, caso, uma doença que tenha. O estigma nunca, não trará nunca boas consequências. Isso nunca vai acontecer e, portanto, cada vez mais é importante nós combatermos, nós, e no teu caso, tu uma fala que tens este papel e que falas muito para o público, todos nós, todos aqueles, nós ao contactar com os outros, não devemos perpetuar este estigma no nosso dia a dia, seja ele para o que for, para que sim, assunto sim, for, porque isto não nos permite evoluir. E lá está, isto não é saudável. certo, concordo. Acho que é isso e a parte também de pedir ajuda quando precisamos de pedir ajuda. Porque a verdade é que nós somos uma espécie que evolui em comunidade, por isso é normal nós pedimos, é normal e é suposto nós pedirmos ajuda quando precisamos. E é um Que é assim, sinal de desenvolvimento, pedirmos ajuda. exatamente, exatamente. É assim Sim, que nós conseguimos aprender e evoluir. sim, isso mesmo, concordo. Acho que é mesmo isso. Acho que é uma boa mensagem para Sim. passar. Acho que é importante. Pronto, olha, muito obrigado por ter aqui, aprendi muito. Gostei muito da nossa conversa. As mensagens principais que nós passamos aqui são muito importantes para toda a gente, seja para pessoas que têm problemas de sono, que não têm problemas de sono, que querem melhorar o sono, ou pessoas que nem é de sono, mas a mesma parte de psiquiatria, que acho que também para quebrar um bocado esse estigma. E acho que as mensagens que passamos aqui são mesmo muito importantes. E por isso, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, eu. É sempre um prazer. Obrigado pelo convite, por teres lembrado de mim. É sempre um prazer falar, obviamente, de uma área que eu gosto tanto, do sono, e falar sempre de saúde mental é sempre importante, é sempre essencial e é sempre um tema que é urgente debater. Acho que eu aprendi imenso. Falar contigo é sempre bom saber a opinião dos outros. Nós crescemos sempre muito ao falar com o outro e isso é sempre Sim, importante. E acho também é importante, lá está, deixar estas mensagens de lutarmos por nós, por aquilo que é saudável para nós, lutarmos pela nossa saúde mental, estarmos atentos e também aqui um bocado lá está, combater o estigma mesmo do médico psiquiatra. As coisas podem ser simples, podem ser bem dispostas, não é uma ciência assim do oculto. As coisas podem ser feitas com boa disposição, com tranquilidade. sim, E esta questão da saúde mental é sempre muito importante. Lá está, como eu estava a dizer, debater para combater o estigma que ainda existe muito. Já muito foi feito, mas o caminho ainda não chegámos a meio, ainda há muito a fazer. certo. E por isso é Sim, sempre sim. bom ser convidado e falar sobre esta área que me é Sim, tão. sim. E é um bocado a parte de preocupar-nos connosco, mas ao mesmo tempo pedirmos ajuda. Que Sim, o facto de queremos conhecer-nos a nós próprios e queremos melhorar continuamente não implica que não possamos pedir ajuda e não estamos a desresponsabilizar-nos ao pedir ajuda, simplesmente estamos a pedir ajuda para conseguir evoluir. E seja pedir ajuda a um amigo, seja pedir ajuda a um médico de sono ou a um psiquiatra. O que sim. seja, é tudo no sentido de evoluirmos. E não devemos ter vergonha de querermos evoluir. Isso mesmo, é isso mesmo. E a evolução às vezes às vezes não, a evolução faz-se em conjunto. Umas vezes conseguimos apenas sozinhos, mas se temos os outros e se precisamos de ajuda, é para isso que cá estamos, como nós também ajudaremos quem eh, quem precisar de nós, se for o outro a Sim, precisar de nós. Portanto, isso exatamente. é essencial. Há que lutarmos por nós, pela nossa saúde mental, pelo nosso sono e por tudo isso. Às vezes, Sim. isto é o mais importante, lutarmos por nós e por aquilo que nos faz bem. Exatamente. Uma boa conclusão. Obrigado mais uma vez. Obrigado, boa noite. Acabaste de ouvir mais uma Super As Talks. Espero que tenhas gostado. Espero que de alguma forma aquilo que eu e o João falámos aqui hoje te ajude a dormir melhor e a acordares da melhor forma. Se gostaste, podes partilhar com os teus amigos, mesmo aqueles que já dormem bem podem dormir ainda melhor. Podes subscrever ao canal, podes ativar o sino para que recebas uma notificação sempre que eu lançar um novo vídeo e vamos nos tornar super juntos. Já conheces o meu programa Super? O programa Super tem a duração de
4 meses, são no total 8 sessões, uma a cada 15 dias, e onde temos a oportunidade de abordar vários temas, desde relações, sono, prazer, carreira, etc. Tudo para que te possas tornar a tua versão super. Espero que tenhas um super dia.